Na verdade, eu tanto li a obra, comecei a ler, como eu fui verificar algum contexto de publicação dela, e eu vi que Aham, o lançamento dessa obra estava previsto para o dia 27 de outubro agora passado, né? Teria sim, um ano de há um lançamento, ano. né? É. Seria 27 de outubro de 2019. O que aconteceu que esse livro não pôde ser publicado nessa data? Então, há um ano atrás, né, agora no dia 20 de outubro, faz um ano do ocorrido. O lançamento estava marcado para o dia 27 e um mês antes, mais ou menos, do lançamento, né? Sim, um mês antes, dia 28 de setembro, eu pedi o divórcio, né? Eu era casada, vinha de uma relação de 24 anos de casamento e mais 4 anos de namoro, duas filhas, né? Com o ex-marido. E pedi o divórcio no finalzinho de setembro. O livro estava pronto já nesse período. Inclusive, a dedicatória do livro eu fiz para ele, né, para o meu ex-marido. Foi até interessante que tanto eu quanto a Isabelle, as duas, nós nos separamos durante o processo de edição desse livro. E a gente chegou a falar sobre isso. O que a gente faz? Deixa as dedicatórias? E aí a gente achou que sim, que por que não, né? Se durante aquele tempo tinha sido dessa maneira, então que a gente publicaria o livro, mesmo as duas separadas, a gente publicaria com as dedicatórias aos ex-maridos. E o livro ainda não tinha ido para a gráfica, é, e nós optamos por manter, tanto que a dedicatória está lá. Mas acontece que no dia 20 de outubro, vai fazer um ano, né? Daqui a 5 dias, eu estava na minha casa, escrevendo dentro do meu quarto, quando uma psiquiatra, que é amiga do meu ex-marido, amiga pessoal, e dois homens enormes adentraram no corredor. Eu estava sentada na minha mesa, e a minha mesa assim, era uma escrivaninha que ficava lateralmente assim ao corredor, dava para ver o corredor. E eu olhei e vi eles chegando, não tive tempo de fazer nada, eu entendi na hora o que estava acontecendo, porque já vinha há umas 3 semanas, mais ou menos, sofrendo muita pressão psicológica, tanto da parte do meu ex-marido quanto da minha família. E quando eu vi aquela mulher, a psiquiatra, com os dois caras enormes, eu entendi na hora o que estava acontecendo. Eu tenho uma amiga que tem uma irmã que tem problemas graves, né, psiquiátricos, e ela já foi internada compulsoriamente em alguns momentos de surto. E essa minha amiga me relatou. Então, quando eu vi a cena, eu entendi na hora do que se tratava. Essa mulher entrou no meu quarto, junto com os dois homens. Ela virou para mim e ela disse: Helena, a gente está indo te internar numa clínica psiquiátrica, você escolhe se você quer ir por bem ou por mal. E, e eu falei: mas por quê? Que vocês vão me internar? Qual é a razão disso? Qual é a justificativa? Ela disse: por causa de um questionário. Você responde afirmativamente todas as perguntas de um questionário de mania, e é por isso que a gente vai te internar. E eu falei: mas que questionário é esse? E que Você está perguntas são falando essas? que você foi retirado de dentro da sua casa num domingo porque pretensamente precisava responder um questionário, mas você não tinha um diagnóstico algum? Não, eu perguntei a ela que questionário era esse, que perguntas eram essas. Esse questionário já tinha sido respondido, não foi por mim. E ela disse que era um questionário dela, que ela trata crianças com déficit de atenção, hiperatividade, e esse é o trabalho dela, medica com Ritalina, essas coisas. E ela disse que ela tinha um questionário, e eu perguntei quem respondeu o questionário, e ela disse que foi o meu ex-marido. Eu falei: mas você vai me internar porque, com base num questionário respondido por ele, sem conversar comigo?
E ela disse, vamos, eu não tenho o dia inteiro. E aí ela foi tentar pegar o meu celular. Eu falei, não, você não pode pegar o meu celular e eu tenho um psicanalista, eu tenho o direito de falar com ele, vocês não podem me levar desse jeito. Ela disse, posso sim, eu posso levar sim, e eu vou te levar agora, eu sei que você tem um psicanalista, e lá da clínica eles vão entrar em contato com ele. E eu disse, não, mas eu quero falar com ele agora. Não, lá da clínica eles vão tomar todas as providências. Anda, eu não tenho o dia inteiro. E aí, nesse momento, eu estava com o celular na mão, fiquei pensando o que eu fazia, cheguei a cadeira para trás, eu estava numa cadeira de rodinha, e eu empurrei assim a mesa e fui com a cadeira para trás, encostei no armário. Na mesma hora os caras vieram, um para cada lado, e eu disse para eles, eu já entendi o que está acontecendo, eu já entendi que eu perdi. Ninguém bota a mão em mim. O que E você aí entendeu que eles estava abaixaram. acontecendo nessa hora, Helena? Na época você Oi? entendeu o quê? O que você tinha entendido à época que estava acontecendo? Eu entendi que eu não tinha o que fazer. Que quanto mais eu reagisse, qualquer coisa que eu fizesse, eles diriam que eu estava em surto, que eu estava. Eu entendi que ela disse que tem uma ambulância lá embaixo, esperando. Eu falei, tá, eu já entendi. Eu vou andando. Nisso, o meu ex-marido entrou no quarto e começou a mexer nas minhas coisas, na minha mesa de cabeceira, começou a abrir as gavetas e pegar receitas de um tratamento para emagrecer que eu tinha feito com um endócrino maravilhoso, o Dr. Pedro Assed. Eu fiz esse tratamento por quase 3 anos e continuo, ele é meu médico até hoje. Ele começou a pegar as receitas do médico e pegar vitamina, coisa que eu estava tomando para malhar, esse negócio de proteína, não sei o quê. Começou a pegar as coisas e aí eu estava entendendo tudo que estava acontecendo. Bom, agora eles vão dizer que eu estou tomando alguma coisa e aí por isso eu estou maluca. Enfim, nessa hora ele parou assim bem diante de mim, olhou para mim, eu olhei para ele e não disse nada, mas eu olhei com olhos de não acredito que você está fazendo isso comigo. E ele virou para mim e disse assim, não me olha assim não. E aí eu me levantei, os caras vieram me acompanhando, nós descemos, o elevador era um domingo, o prédio não tem porteiro, então o meu ex-marido, que é o Paulo Lima, ele é um cara conhecido, ele é presidente de gravadora, da Universal Music, ele saiu abrindo as portas e tinha uma Presidente da ambulância gravadora da parada. Universal Music? É o meu ex-marido, esse que me prendeu. E aí tinha uma ambulância na porta da minha casa. Eu entrei na ambulância. A Maria Antônia, a médica, ficou na porta da ambulância e olhou para mim e disse: você quer que eu vá do seu lado? E você vai me contando tudo o que aconteceu? Aí eu olhei para ela e eu disse assim: precisa responder? Ela virou as costas, foi embora. O cara me amarrou na maca. Eu perguntei a ele se ele podia sentar, ao invés de eu ficar deitada, se ele podia sentar a maca. E ele sentou, mas me amarrou. E aí eu fui levada para uma clínica psiquiátrica, não sabia para onde eu estava indo, ninguém me disse. Foram a meia hora mais angustiante da minha vida. Eu fiquei me imaginando dentro de um manicômio, cheio de louco em volta de mim, e eu sendo dopada a ponto de realmente ficar louca. E eu só pensava, não posso ficar louca, não posso ficar louca. E aí eu comecei a conversar com um rapaz da ambulância, né? Um era o motorista e o outro foi atrás comigo. E eu comecei a conversar com ele, a contar que eu tinha conversado com meu marido, que eu tinha dito que eu queria me separar, tinha pedido divórcio e que ele tinha, a princípio, estava reagindo até agressivamente, me xingou, enfim, mas eu achava que eram altos e baixos, que ele estava sofrendo, e só que isso foi se intensificando.
comecei a relatar para ele, contar tudo que tinha acontecido. E quando eu terminei, ele virou para mim e ele falou: não, eu tô vendo que você não está em surto. Às vezes acontece, a família inteira está doente e escolhe um para pagar o pato. E aí eu falei: pelo amor de Deus, então me ajuda, por favor, me ajuda. E eu tinha, foram mais ou menos 3 semanas entre o divórcio e a internação. Nesse período, eu comecei a namorar o Alexandre, e a gente tinha marcado de almoçar. Eu ia almoçar com ele, a gente tinha combinado de comer uma lasanha, eu ia deixar minha filha na casa de uns amigos para fazer um trabalho. E de lá eu ia seguir para almoçar com o Alexandre. O Alexandre estava me esperando para almoçar e eu desapareci por 21 dias. E eu comecei a dizer para o rapaz da ambulância: por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sabia o telefone do Alexandre, nem de ninguém de cabeça, né? Porque a gente não sabe mais o telefone de ninguém. Você, essa altura, já estava sem telefone. Sim, ela pegou o meu celular dentro do meu carro da ambulância e ainda tentou me defender. Ele disse: não, ela pode levar o celular na bolsa, porque lá na clínica vai para um guarda-volumes. E aí a médica falou: não, não pode não, me dá o celular agora. E ela tomou o celular de mim, desse jeito, porque ela sabia que se eu entrasse na ambulância, eu ia telefonar, eu ia pedir socorro. E aí eu falei com o cara da ambulância: pelo amor de Deus, me ajuda. Procura o Alexandre Barreto no Facebook, manda uma mensagem, ele é meu namorado, ele vai me ajudar, pelo amor de Deus. E eu não posso, eu não posso fazer nada, é o meu emprego. Mas aí ele virou para mim e ele disse assim: mas você fez uma coisa que foi muito bom para você. Você não ofereceu resistência. Se você tivesse gritado, surtado, me larga, socorro, que eles usariam isso contra mim. E na hora que ele disse isso, ali eu entendi que começava um jogo e que eu ia ter que ser muito inteligente e muito minha parceira para eu me livrar daquela, assim. Foi ali, aquela fala dele ele não me ajudou, né, assim, efetivamente. Tá comprometido agora também no processo, porque eu pedi socorro, né, e omissão de socorro, mas foi muito importante para mim a fala dele quando ele disse que tinha sido muito bom para mim eu não ter oferecido resistência. Agora, olha Ali. só, Helena, eu já vou devolver para você, até porque Uhum. há certamente uma perplexidade enorme em tudo isso que você está falando. Muitos de nós estamos sendo aqui confrontados com realidades que acontecem em muitas famílias que a gente não faz ideia, e você está trazendo informações muito sérias. Não sei se tem alguém com você aí para ter um certo cuidado com a internet, porque me parece que a qualidade de um de nós dois está caindo aqui muito. Mas as pessoas acho que estão conseguindo ouvir e me reclamaram do som aqui, eu acho que já foi consertado. Deixa eu tentar pontuar aqui e organizar alguma coisa para você dar continuidade. Bem, pelo que você falou, já há um comprometimento de uma dessas pessoas no processo. Então, de certa forma, aqui a gente está falando de alguma coisa que já está em fase de ser judicializada ou pelo menos em inquérito policial, é isso, né? Não precisa nem dar detalhes, Sim. mas já há alguma coisa andando a nível criminal, é isso? Sim, o inquérito já até finalizou e agora a gente está aguardando a resposta da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, porque parece que a tal médica psiquiatra não é psiquiatra, é uma neurologista. Então, o que ainda complica um pouco mais. Muitas coisas a gente foi sabendo, né? Depois, por exemplo, o médico plantonista que me recebeu na clínica não tinha residência ainda. Então, assim, várias Tá tudo situações, errado. tudo errado, aconteceram. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é aguardando a resposta da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, mas o inquérito já está finalizado, as testemunhas todas já foram ouvidas, enfim, o processo está nesse ponto. Ok. Quando você conversava comigo esses dias, né, que a gente se aproximou, inclusive por causa desse
presente lindo que você mandou, esse teu livro para cá. Eu tive a oportunidade de perguntar para você se você já tinha tido algum diagnóstico anterior, se você tinha tido algum episódio de mania diagnosticado, se você já sofreu ou teve algum tratamento de transtorno bipolar. E você falou que, na verdade, nunca teve. A tua Não. relação era como a nossa, né? Que está sempre fazendo análise, está sempre indo ao psicanalista. Sim, sim. Então, o que você acredita que possa ter realmente motivado, de forma assim, imediata, essa tua internação? Então, eu vejo assim como duas coisas, né? Uma primeira, né, por mais incrível que possa parecer, isso está até em alguns depoimentos, né, no processo, eu fui julgada pela minha escrita. Eu comecei escrevendo os livros infantis e juvenis, né? Na verdade, eu comecei publicando, mas eu escrevo tudo. Eu escrevo crônica, eu escrevo conto, eu escrevo para criança, eu escrevo para adulto, para velho, para novo, para neném, para qualquer um. Eu escrevo para quem quiser ler. E, e aí, só que o que acontece é que engraçado que eu tenho fazia, né, uma consultoria literária e eu disse para esse meu amigo quando a gente estava trabalhando nos textos do meu livro adulto, parecia assim uma coisa bem profética. Eu disse para ele que eu tinha certeza que esse livro me traria alguns problemas dentro da família, que eu seria julgada pela minha escrita. E, e é louco, assim, porque a fala, né, da família é como assim, de repente, eu escrevia uma coisa e de repente eu comecei a escrever outra. E tudo bem se tivesse sido assim, mas nem foi. Eu sempre escrevi tudo, só que eu reuni a minha produção ao longo dos 4, 5 anos, junto com a Isabelle, para a gente editar esse livro, né? Mas para eles constou como uma transformação em mim, na minha escrita, a ponto de dizerem que eu comecei a escrever textos sombrios, depressivos e eróticos. Eu tenho, sabe, Leandro, eu tenho uma questão com a escrita. Eu sou completamente sem censura quando eu estou diante do computador ou com uma caneta na mão. Palavra para mim não tem peso, palavra para mim é palavra. E não tem palavra boa, palavra ruim, palavra pesada, palavra feia, palavra bonita. Palavra para mim é palavra e ela chega para mim e eu uso. A minha escrita é muito sem censura, assim, é um lugar de liberdade absoluta para mim, sempre foi, mas eu tinha certeza absoluta que isso me traria problemas. Então, a primeira questão eu vejo essa, né, que é bem assim inusitada, mas é. E a segunda questão. Antes de você falar dessa segunda, é até importante. Inclusive, esse último comentário que foi colocado aqui na nossa live, feito pela Juliane Salles, e mais uma vez, as raízes estruturais são tão profundas que conseguem transformar oprimido em opressor. Uma mulher fazendo tão mal outra mulher. Está falando do caso da psiquiatra que participou disso daqui. Só que a Juliane Salles, além dela ser uma feminista bastante engajada, ela é uma atriz e ela tem uma crítica na sua atuação que tem a ver com o feminismo um pouco mais conceitual. Então, esclarecendo para ela, que é minha amiga, e para todas as pessoas do mundo da arte que estão nos acompanhando aqui, a primeira motivação que a Helena nos aponta como sendo uma causa estruturante do seu diagnóstico foi a própria criação artística dela. Foi a ausência de limites, porque a arte é isso, a arte não tem que estar conformada a limite nenhum, já dizia isso Oscar Wilde, por exemplo. Foi exatamente o teu primeiro motivo que você identificou para justificar essa internação compulsória. Só para a gente entender com o que é que nós estamos lidando aqui. Qual o segundo motivo? Exatamente isso. A segunda questão foi, eu faço análise há muitos anos, né? E eu disse para o meu psicanalista que eu venho me preparando para esse momento da separação há muitos anos, assim. Houve uma tentativa há 17 anos atrás, que depois eu vou falar mais sobre isso.
Mas, assim, eu venho me preparando porque eu sabia que eu ia enfrentar uma guerra. E eu dizia para o meu analista que a minha separação ia ser a Terceira Guerra Mundial. E que não ia ser uma separação só do Paulo, mas que seria uma separação da minha família, especialmente da minha mãe. E ainda por cima eu arrumei um namorado. Então, assim, tudo que eu não podia. Como assim você vai se separar? Como assim você arrumou outro homem? Como assim você não gosta mais desse? Então, o Alexandre, né, que é o meu namorado, virou o demônio da situação, demônio mesmo, né? Ele foi dito isso, que eu estava possuída pelo demônio, que eu estava com a pombagira, que tinham feito magia negra. É até engraçado, às vezes a gente sofre, mas dá muita risada com essa história, porque assim, é uma coisa bizarra, mas foi exatamente isso. E o que aconteceu foi que a gente trocou conversas, né, de WhatsApp, e o meu ex-marido invadiu né, meu e-mail e leu uma dessas conversas minha com o Alexandre. Ele entendeu que eu estava me separando por causa do Alexandre. Ele não entendeu que eu não estava separando, que eu disse para ele algumas vezes que eu estava me separando porque não havia mais amor, não tinha mais desejo, não tinha mais tesão, não queria mais ser mulher dele, só isso. E ele não entendeu. E o que aconteceu foi que ele pegou essas conversas e era uma conversa de namorado. Era uma conversa íntima. Então a gente falando besteira um pro outro. O Alexandre é muito engraçado. Ele é humorista, ele é palhaço. Então ele falando um monte de bobagem. Ele mandava um monte de carinha de capeta, de demônio para mim. E aí eles começaram a dizer que ele era o demônio, que eu estava possuída, que eu... E aí começaram a ler as nossas conversas, né? Aí o gaslighting puro, assim, na íntegra. A gente falava as coisas entre a gente e o Paulo pensou partes da narrativa, da nossa conversa, que ficavam completamente descontextualizadas. Então, parecia uma conversa de doido mesmo, mas era uma conversa de namorado. E ele pegou essas conversas, montou um tribunal do júri na minha casa, buscou a minha mãe em Petrópolis, minha mãe mora em outra cidade, buscou a minha mãe, colocou minha mãe sentada na sala da minha casa e começou a ler as nossas conversas para minha mãe, para dizer que eu estava maluca, possuída e envolvida com um bandido, marginal, golpista, uma série de adjetivos da pior qualidade que ele foi nomeando o Alexandre, que ele sequer conhecia. A minha Essas mãe... conversas, você falou que você não entregou para ele hackeou do teu e-mail, é isso? Ele entrou no meu e-mail e... o meu e-mail pessoal, ele entrou no meu e-mail pessoal, porque ele sabia a senha, e mandou para o meu e-mail de trabalho. Então, fica até claro que, né, essa é a maior prova, porque para que eu ia mandar uma conversa eu mandando para mim? O Alexandre tinha mandado no meu e-mail pessoal, o Paulo sabia a senha, ele acessou e leu as conversas. Leu diante da minha mãe, foi horrível, assim, foi a maior humilhação da minha vida. A minha mãe, eu comecei a chorar, falei, vocês me deem licença que eu não sou obrigada a ouvir isso, eu não sou... E ele dizia, fala para sua mãe. E eu disse, eu vou falar para minha mãe o que ela precisa saber. Mãe, eu estou me separando porque eu não quero mais ser mulher dele. Ponto. Não, agora conta quem é o Alexandre Barreto. Eu falei, eu não vou contar quem é o Alexandre Barreto, porque isso não interessa para nenhum dos dois. E vocês me deem licença que eu não sou obrigada a ficar ouvindo isso. E aí eu saí. A minha mãe, depois eu perguntei para ela, mãe, você está acreditando nele? E ela falou, minha filha, eu tô lendo, ele está lendo. Então ela acreditou mesmo. Isso foi numa quarta-feira à noite. Numa quarta-feira à noite. Passou quinta, sexta-feira, minha mãe procurou o meu analista, que é de Petrópolis. Ela foi no consultório dele, ela tentou o aval dele para minha internação. Ele botou ela para correr de lá, disse que era um absurdo isso,
que estavam fazendo comigo, que eu estava num processo lindo, maravilhoso de empoderamento e de crescimento enquanto mulher, de tomar conta da minha vida, e que isso era um absurdo. Isso foi na sexta. Aí no sábado teve um evento na Lago de Histórias, um evento aberto, público, uma feira literária, que eu trabalhei o dia todo, e no domingo, então, na hora do almoço, eles deram outro jeito, que foi através dessa amiga psiquiatra, que eu não sei mais se é psiquiatra ou neurologista, que assinou a internação. Então, entre a leitura das conversas e a minha internação, foram 4 dias. Então, essa foi a motivação. O meu namoro com o Alexandre, né, o pedido de separação e o meu envolvimento com o Alexandre. Era isso, eles queriam me separar dele para ver se eu desistia da ideia e o demônio também, e a gente seguia em frente, e eu voltava pro casamento. Foi isso. Tudo que você está falando é muito sério, e a gente sabe que o simples fato de haver já um processo em andamento, ou um inquérito policial em andamento, torna muito mais legítimo tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Inclusive, agradecer aqui a juíza federal Carolina Malta, que está aqui na live, que acabou de parabenizar pela nossa live. Essas pessoas incríveis que estão mandando inúmeras mensagens positivas e de acolhimento para você. Já está claro para nós tudo o que você falou, pelo menos a respeito de causalidade disso tudo, a partir do momento que você reconhece que estava dentro de um processo lindo e que era teu, e que rompia com certas expectativas e que foram utilizados ali certos mecanismos, através dessa suposta psiquiatra até então, que acabou resultando na sua internação numa clínica. Então, nessa segunda fase agora da nossa live, eu queria que você falasse sobre essa sua experiência nessa clínica, principalmente sobre o fato de que você é uma mãe de 2 filhas e você provavelmente ficou isolada, e como que você teve acesso às suas filhas e como é que foi esse período de 21 dias nessa clínica. Esse é o tema mais difícil para mim. Inclusive, eu acabei de ver, a minha filha está assistindo a live. É um tema bem difícil para mim, Leandro, porque é o meu ponto mais frágil, assim, né, nessa história toda. Durante o período da internação, né, eu acho que no segundo ou terceiro dia, assim que eu cheguei na clínica, eu fui... Foi horrível, assim, eu tive que ficar nua, mandaram agachar para ver se tinha droga escondida, eles revistam você toda, eu soprei o bafômetro, fizeram um exame toxicológico para ver se eu usava droga, se eu tinha me drogado. Eu estava muito assustada, com muito medo, assim, entrei sobre os olhares, assim, sobre os olhares estranhos, assim, né, dos homens, e eu tive medo, fui para um quarto que não tinha chave, né, a porta não trancava, e, enfim, minha cabeça, meus pensamentos, eu fiquei 26 horas sem uma televisão, ou uma caneta, um papel. Você fica numa espécie de triagem, né, que eles querem... eles ficam analisando, é uma espécie de triagem que eles ficam analisando o seu grau sei lá, de periculosidade ou de insanidade. E então você fica num primeiro andar, né, um andar misto nesse primeiro momento. Eu fui medicada, fui dopada já logo, mais para a noite, assim. Esse começo é todo bem confuso, assim, porque eles me deram remédio, eu apaguei, aí eu lembro de ter acordado mais tarde, e aí tinha um psiquiatra que foi contratado a convite do Paulo, né, da minha família, para me acompanhar. Ele era amigo da psiquiatra da Maria Antônia, né, a Maria Antônia Serra Pinheiro, que é a tal psiquiatra que assinou a internação, que eu não sei se é psiquiatra, mas ele é amigo dela,
e ele se apresentou, Dr. Leonardo Lessa. A princípio eu fiz uma boa relação, assim, eu gostei dele, ele parecia... ele pareceu entender absolutamente tudo o que estava acontecendo naquele momento. Foi a única pessoa, desde que eu né, fui pega dentro de casa, foi a única pessoa que realmente me fez sentir acolhida. Falei, pô, tá aí esse cara tá me ouvindo. E eu confiei nele. E eu disse isso para ele, que eu confiava nele. A gente conversou, eu contei toda a história para ele, né? E ele disse que se eu queria receber a minha mãe e o Paulo lá na clínica, eu disse que não. Eu não ia conseguir olhar para a cara deles, eu estava com muita raiva, muita revolta, assim. E aí ele perguntou das minhas filhas, eu disse que sim, que as minhas filhas eu queria ver, eu estava muito preocupada com elas. Inclusive, antes de encontrar o Alexandre para almoçar, eu ia levar a minha filha mais nova, né, para fazer um trabalho na casa de uns amigos. Elas foram tiradas de dentro de casa pelo marido da psiquiatra. Sim. Então, houve quase que uma coisa de quadrilha, sabe? Assim, porque foi articulado o negócio. Então, eles foram na minha casa, pegaram as minhas filhas, disseram para mim disseram que iam na feira. Eu ainda falei, Estela, você não pode ir para a feira, que você tem que almoçar, porque você vai fazer trabalho na casa dos seus amigos e tal. E aí ela falou, não, eu vou com meu pai, que lá tem um macarrão na feira agora, tipo espoleta, eu vou lá. Eu falei, então tá bom, então eu tô aqui te esperando, já tô pronta, vou ficar aqui escrevendo. E aí, nisso, então, ele saiu com elas, o marido da psiquiatra pegou as meninas, ficou com elas, porque ele voltou em casa para poder abrir as portas para a psiquiatra, né, e para acompanhar a descida comigo para a ambulância. Então foi uma coisa articulada. E eu estava muito angustiada e preocupada com elas, né, com as minhas duas filhas. E eu disse que eu queria vê-las, né? A minha filha foi me visitar todos os dias, praticamente, da internação. Né, ela foi me ver, ela foi me visitar. Mas ela estava totalmente envolvida pela narrativa do pai e da avó, e está ainda. Esse é um outro crime, que é a alienação parental. Eu fui completamente desmoralizada enquanto mãe. Eu sempre fui uma mãe muito dedicada, eu sempre fui... eu acho que foi o meu melhor papel na vida, assim, sempre foi, sabe? Porque não é porque eu sou foda, não, é de investimento, sabe? Eu invisto na maternidade, eu invisto nas minhas filhas, eu invisto em ser mãe. E, cara, ver a minha filha completamente levada para uma narrativa maldosa, criminosa, é muito difícil, assim. Mas eu entendo, não tem como ouvir uma narrativa dessa, né, e desconstruir um pai, alguém que é visto como foda, como cara, porra, um cara idolatrado, o cara que, pô, tá sempre nos shows, nos camarotes, né? É muito difícil desconstruir isso. Inclusive, a minha coragem de estar aqui agora falando para você tem a ver com o meu compromisso enquanto mulher, não só enquanto mãe, mas principalmente enquanto mulher. Eu, enquanto mulher, não posso deixar as minhas filhas, nem mulher nenhuma, achando que o que aconteceu comigo foi normal. Isso não pode acontecer, isso não podia acontecer. A minha mãe ficou do lado do meu ex-marido,
porque ela nasceu e cresceu e foi educada numa sociedade patriarcal, criminosa, machista, né? E ela é uma mulher, ela é minha mãe, eu saí de dentro dela e ela apoiou e apoia ele. Eu saí da clínica psiquiátrica, eu passei 21 dias lá, jogando ping-pong com as minhas filhas e apresentando os meus amigos. Eu fiz trilhões de amigos lá dentro. As pessoas me perguntaram, cara, mas como assim? Por que você não disse a real para elas? Por que você não disse? Eu disse, eu cheguei a dizer algumas vezes no começo, mas depois eu vi que não adiantava, inclusive que né, elas foram manipuladas no sentido de tudo que eu dizia, elas tinham que contar para o pai e para o psiquiatra. Então, ele chegava no dia seguinte e falava, você disse tal coisa para sua filha. E aí eu parei de falar por causa disso. E a outra razão é porque como que eu ia dizer para elas que elas estavam em casa sob os cuidados dos meus carcereiros, dos meus algozes? Então, elas chegavam, eu ia jogar ping-pong com elas, eu ia apresentar os meus amigos, a gente sentava, eles tocavam violão, né? Então, a minha preocupação durante todo aquele tempo foi de preservá-las no sentido de que elas se sentissem seguras. Eu não estaria depois disponível, quando elas saíssem dali, para dar meu colo, para dar meu apoio, como hoje eu estou, né? Então, enquanto eu estava presa, eu não podia fazer isso. E aí, a minha atuação foi o tempo todo no sentido de protegê-las, né? Sim. Elas estavam sob os cuidados de duas pessoas que tinham me prendido ali. Então, só um pouquinho, para você até se acalmar um pouco, é importante a gente esclarecer aqui uma coisa, porque a partir de comentários, e eu vejo que tem muita gente aqui te apoiando e tem outras pessoas querendo trazer outras versões, é importante a gente esclarecer, como você mesma falou para mim, que há um inquérito policial na delegacia e a nossa equipe, inclusive, já verificou que é um inquérito que investiga 2 crimes, né? Um primeiro crime de sequestro, você foi retirado da sua casa, e um segundo crime de cárcere privado, com o concurso de várias pessoas que anda, inclusive, na delegacia do Leblon, que é a 14ª DP. Portanto, é importante até esclarecer juridicamente, até nós que estamos comprometidos com a justiça, que se por acaso esse inquérito comprovar a materialidade de um crime e esses indícios de autoria e o Ministério Público oferecer denúncia contra essas pessoas e eventualmente forem condenadas, é importante que essas pessoas que estão querendo justificar a legitimidade do teu encarceramento por conta dos laudos, é importante que saibam a responsabilidade criminal que elas estão assumindo aqui publicamente de uma apologia a algo que pode ser considerado crime no futuro. Então, até para que a gente entenda a realidade jurídica da sua situação, eu queria que você falasse para a gente também sobre como que foi a sua saída de lá. Se foi finalmente a clínica que te soltou ou se por algum motivo outras forças atuaram e você saiu. Porque se foi a justiça que mandou você sair, então já existe algum problema muito sério nessas narrativas que eu estou vendo aqui de pessoas que tentam justificar e legitimar a tua internação. Só para que se saiba exatamente todas as possibilidades envolvidas aqui. Como que você saiu da clínica? Então, Leandro, né, foram 21 dias, assim, né, que eu me envolvi ali com as pessoas, eu resolvi, né, me salvar, né, como eu falei, eu entendi, eu vi aquilo como um jogo, eu precisava, eu vejo assim que eu só tinha uma arma para lutar, uma única, que era a minha inteligência. Eu falei, cara, eu vou ser mais inteligente do que eles. Então, é a única coisa que eu tenho a meu favor. Eu tinha um caderno onde eu escrevia, né, tudo que eu estava sentindo. Eu xingava as pessoas quando eu estava com ódio. Era tudo naquele caderno. Aquele caderno, eu digo que a escrita me salvou, literalmente, porque salvou no caderno, né? E salvou porque eu escrevi uma carta com 16 dias, 15 dias de internação. Eu escrevi uma carta de 8 páginas, onde eu dizia
aonde eu estava, o que tinha acontecido comigo, como que eu não esperava que eu fosse sair, né, e que o Alexandre pudesse me ajudar. O meu desejo era de contar para ele o que tinha acontecido, porque ele estava me esperando para almoçar. E eu precisava dizer para ele o que tinha acontecido, por que eu tinha desaparecido. E aí eu dizia que eu estava em casa, contei a história toda na carta, disse onde eu estava e pedi ajuda para ele, que ele contactasse 2 pessoas, o meu psicanalista de Petrópolis e uma amiga minha, que é juíza, e que eu achava que ela ia me ajudar. Não sei como, mas que ele e, no caso, essas 2 pessoas eram as pessoas que iam se organizar para me ajudar de alguma forma. E aí, uma pessoa, uma acompanhante de uma adolescente, né, eu fiz amizade com todas as adolescentes que estavam internadas, histórias, sabe, difíceis, assim, a maioria de tentativa de suicídio, e elas ficaram muito próximas de mim, assim, a gente se salvou mutuamente durante aquele tempo ali. Eu sei que eu dei muito apoio e fui importante para elas, e elas muito importantes para mim. Um parênteses aqui, teoricamente eu fiquei na melhor clínica do Rio de Janeiro, a clínica de Rico, e desculpa a palavra, mas é uma merda o trabalho, não existe um trabalho de acompanhamento e de investimento nessas pessoas internadas, a ponto de todas as pessoas que estavam ali diziam que estavam melhorando, sim, com a internação e atribuíam a sua melhora à convivência de uns com os outros, ao nosso convívio. Então, a gente se ajudava, né? Eu ajudava elas enfim. E aí, teve um dia, tinham terapias, assim, horrorosas, um negócio assim, para fingir que tinha acompanhamento. E nesses grupos, né, a gente tinha momentos de fala. E eu sempre dizia que eu estava ali injustamente, que quando eu saísse dali, eu ia processar um por um, que não ia... Eu disse isso, inclusive, para o meu ex-marido, eu disse para o meu ex-marido, eu disse para o psiquiatra, que a princípio parecia que estava me acolhendo, e depois eu descobri que não, que ele estava ganhando muito bem para me acolher. Descobri que a clínica custava R$ 1.000 por dia, a internação. Um psiquiatra ganhava R$ 1.200 por vez que ele ia conversar comigo. Ele ia todos os dias. Quando eu descobri isso, eu falei, ferrou, vou ficar aqui até morrer. E ele começou a virar para mim e a dizer, Helena, você tem que ser mais inteligente e jogar o jogo deles. Por que você não diz para eles que você não concordou com a internação, mas que você agora está vendo que está sendo bom para você, que você tem pensado e que foi bom você sair do olho do furacão? Por que você não faz isso? E aí vai tudo se resolver, eles vão tirar você daqui. E aí eu dizia para ele, eu falava, Lessa, eu morro aqui dentro. Eu morro aqui dentro, eu não saio nunca mais, não tem problema. De verdade, eu estava conformada já. Falei, eu fico aqui até o último dia da minha vida. Mas eu nunca, nunca, nunca vou dizer que eu concordo com isso que estão fazendo comigo. Nunca vou dizer. Você não vai me ouvir falar que eu concordo com isso. E eu dizia para ele, olha, e vou te falar uma coisa, eu dizia para ele, eu não queria estar na tua pele. Eu não queria estar na tua pele, porque assim, não tem justificativa para eu estar aqui. Cada dia que passa, você tem mais um dia para dizer por que eu fiquei presa. E aí você não sabe o que vai dizer, você não me solta. E aí eu continuo e os dias vão passando. Então eu não queria estar na sua pele. Eu não sei como é que você vai resolver isso. Ele virou para mim e ele disse, Helena, quando acabar esse processo, já falei com o meu advogado. Eu vou virar pipoqueiro, porque eu vou perder meu CRM. E então eu vou virar pipoqueiro. Ele disse isso para mim. Assumiu a culpa, né? Sim. Então isso foi, né, se estendeu até quase o final. E até o dia que eu tinha já na minha cabeça que eu queria escrever uma carta, um pedido de socorro, mas eu não podia errar. Eu tinha uma chance, eu tinha uma tacada, que tinha que ser de mestre, eu não podia errar. Eu tinha que acertar a pessoa, quem que eu ia pedir para entregar a carta para o Alexandre. E assim, eu não sabia o telefone dele, era uma pessoa que se dispusesse a ir pegar o metrô e ir para casa dele e entregar a carta.
E aí um dia, a mãe de uma das meninas, que ficou muito minha amiga, ela é psicóloga, ela virou para mim e falou: Helena, eu não aguento mais te ver aqui, isso aqui é uma injustiça. Você escreve a sua carta que eu levo aonde for. Eu entrego em mãos, eu não vou mandar pelo correio, eu só entrego em mãos e eu vou fazer isso por você. E aí eu escrevi essa carta, ela colocou a carta dentro do sapato, porque eles revistam, né, a cada entrada e saída, ela saiu com a carta dentro do sapato, eu dei o endereço do Alexandre, ela foi na casa dele, acordou ele, ele levou um susto e chorava, e enfim, ela entregou a carta, ele leu, e a partir dali foram 6 dias que o Alexandre montou a cavalaria da soltura, e ele entrou em contato com a Alessandra, a minha amiga juíza, ele falou com o Manuel, o meu psicanalista, conseguiu um laudo, eles conseguiram um laudo, juntaram alguns amigos e que escreveram também sobre mim, enfim, e juntaram todo o laudo, as cartas dos amigos, a minha carta, as advogadas que foram apresentadas, mãe e filha, Natasha e a Lola, que estão comigo, né, no processo até hoje, e sem me conhecer. E aí eles se juntaram, foram para o plantão judicial no domingo, dia 10 de novembro, e conseguiram habeas corpus, e eu estava lá na clínica, nesse domingo, já completamente desesperançada, assim, né? Tudo aconteceu nesse período, eu perdi o lançamento do meu livro, eu perdi feiras literárias, eu perdi trabalhos na editora, perdi dinheiro pra caramba, assim, e de trabalhos que eu tinha, né, foram cancelados. E eles, então, foram, né, nesse domingo eu estava na clínica, já eram 8 horas da noite, a medicação, 8h30 mais ou menos, a medicação era dada às 9, então foi por pouco, assim, porque se eu tivesse tomado a medicação que me davam à noite, eu não saía de lá andando. E eu estava dentro do meu quarto, escrevendo, quando entrou a enfermeira de plantão, e ela disse: Helena, tem um oficial de justiça e o médico o plantonista, eles querem falar com você, estão ali na salinha. Eu fiquei apavorada, falei: meu Deus, o que eu fiz? Vão me prender. Eu já estava presa e estava apavorada, achando que iam me prender. E aí eu saí, cheguei lá, morrendo de medo, e a mulher começou a ler o habeas corpus. E aí, eu entendi que eu não estava mais presa, que eu ia ser solta. Eu só pedi para ir no meu quarto pegar o meu caderno, porque eu disse que eu estava escrevendo um livro sobre essa história. Eu e o Alexandre, né? A gente descobriu que a gente estava, ele é escritor também, a gente descobriu que a gente estava escrevendo, dialogando juntos, embora separados, e eu fui pegar meu caderno, porque estava tudo ali, o nome de todo mundo, eu não queria esquecer de nada, porque eu prometi que eu ia atrás da justiça, assim. E aí eu saí com o meu caderno, as adolescentes, as mulheres todas do andar estavam todas assim paradas, olhando, e aí eu falei que eu ia embora, foi uma gritaria no andar, elas gritavam justiça, justiça, Helena livre, e foi muito emocionante, assim, eu comecei a chorar e me despedi delas, desci no elevador, e fiquei lá embaixo, o Leonardo Lessa, o médico chegou, o psiquiatra, bem tenso, assim. O dono da clínica chegou para mim nessa hora, teve o desplante, ele chegou e falou assim: Helena, posso falar com você 1 minuto? Eu falei: pode, claro. E aí ele disse: olha, porque assim, tá uma situação muito tensa aqui fora, tem uma movimentação e tem polícia na porta, tá um clima hostil. Você não quer assinar esse papel da sua internação voluntária? E aí imediatamente você assina a sua saída. E aí você vai embora e tudo se resolve. E aí eu olhei para a cara dele e falei: você acha que eu tenho cara de otária
Porra, com a oficial de justiça do meu lado, e ele me faz uma proposta indecente dessa. Ele Peraí, no último ficou. momento em que o oficial de justiça chegou com o seu habeas corpus, que se esclareça, o habeas corpus é uma ferramenta jurídica quando alguém está com sua liberdade de ir e vir injustamente comprometida. Então, o juiz entendeu assim, que você estava com a sua liberdade de ir e vir comprometida de forma injusta, de forma ilegal, de forma arbitrária. Isso daqui já encerra Sim, muita discussão. Mas você confirma, então, que quando o oficial de justiça chega com a polícia e com esse seu habeas corpus, responsáveis por essa clínica tentaram dissuadir você para que você assinasse que você estava indo embora à revelia por vontade sim, própria? É isso que aconteceu? sim. Um dos donos, ele queria que eu assinasse que eu entrei por vontade própria. Ele queria que eu assinasse a minha internação Sim, voluntária e tá, assinasse a minha saída. As duas tá bom. coisas. E aí Olha eu só, perguntei. Ah, perfeito. É porque eu também estou recebendo aqui muitas informações no WhatsApp, aqui que está conectado no uhum, notebook, de pessoas que estão assistindo a live que preferem falar não por aqui, mas por aqui. Muita gente do mundo jurídico, tem muitos advogados assistindo a live, queria que você ficasse tranquila. Tem muito membro do Ministério Público de vários estados, tem juízes assistindo a nossa live. E também tem muitos psicólogos, inclusive amigos psiquiatras, que estão assistindo a sua live e que estão impressionados, inclusive, com a, a tranquilidade da sua memória e a sua capacidade de discorrer sobre esses fatos, mostrando, inclusive, a tua sobriedade a respeito disso daí tudo. uhum, O que é importante aqui para a gente, sobretudo do ponto de vista mais acolhedor, é reconhecer que o gaslighting é realmente um mecanismo que traz pessoas para participar de uma coletividade junto com um manipulador. O que, na verdade, acontece, e inclusive o Fernando Arruda, que está comentando aqui agora, é também um advogado que está aqui te dando todo o apoio. O que acontece é que me parece que, enquanto nós estávamos aqui falando, até sem perceber a gravidade jurídica de algumas posições, me disseram que uma de suas filhas deu a opinião aqui também, porque ela estava presente. E eu queria que você, se você quiser também aproveitar e mandar alguma mensagem para ela, você fique à vontade. Ela está aqui te ouvindo. ela. Eu fiquei na maior dúvida, né, se eu mandava o convite da live para ela ou não, mas ela está muito resistente, né, em relação a isso. E eu optei, alguns minutos antes da live, até falei assim com o Alexandre que eu falei assim, poxa, as minhas filhas nunca veem as minhas lives. Eu faço as lives, aí elas, eu não pude, porque eu não estava não sei aonde, não deu. Aí eu falei assim, pô, se dessa vez, né, elas virem, é porque era para ver, é porque tinha que ser. Então, tá respondido. Eu lamento muito, né, Luísa, por você estar passando por isso. Como eu disse para ela no dia que eu saí da clínica, ela me perguntou, ela disse assim para mim, mãe, por favor, promete para mim que você não vai denunciar o meu pai. E aí eu disse para ela assim, minha filha, eu não posso prometer isso. Eu não posso prometer isso porque, pelo seguinte, se eu tô aqui agora com vocês, é porque eu dei meu jeito. Não é porque o seu pai me soltou, não é porque a sua avó chegou à conclusão de que isso foi uma injustiça, que eu não tô maluca, que eu só quero me separar. Se eu tô aqui agora, é porque eu dei meu jeito. E aí, eu disse para ela, minha filha, se eu não fizer nada, se eu não fizer nada, eu amanhã posso ser reinternada e posso ser interditada. Você sabe o que que é isso? Quando você é interditado, é quando você não pode mais responder pelos seus atos. Você deixa de tomar as rédeas e ser dono da sua vida. E vão fazer o que quiserem comigo. Me interna aqui, ali, leva para o Pinel, o que quiser. Se eu não for à delegacia e registrar a ocorrência,
eu corro esse risco. Se eu for na delegacia, eles podem entender que eu sofri uma violência. Se eles acharem isso, eles vão me dar uma medida protetiva. O que que é isso? Eles vão me dar um papelzinho que me diz, né, que me protege e me resguarda de toda e qualquer aproximação das pessoas que fizeram isso comigo. Então, essa é a situação. E aí eu disse para elas, para as minhas duas filhas, o que vocês fariam no meu lugar? E aí, imediatamente, a menor respondeu, eu ia me proteger. A mais velha também abaixou os olhos e ela disse, eu também. Eu falei, pois é isso que eu vou fazer. Então, vocês me desculpem, mas é isso que eu vou fazer. Eu vou me proteger. Eu não sou a, a causadora disso. Eu não queria que ninguém estivesse passando por isso. Mas eu sou a vítima. Então, eu, eu preciso me proteger e é isso que eu vou fazer. Então, é isso que eu continuo fazendo. Essa decisão, ela não foi tomada agora. Essa decisão é uma decisão tomada dentro da CLIF entre os dias 20 de outubro de 2019 e 10 de novembro de 2019. Informada para o senhor Paulo Lima, a dona Maria Luísa Baumgarten, os meus irmãos, a minha filha. Todos. E também o psiquiatra, o Leonardo Lessa, e a Maria Antônia Serra Pinheiro. Inclusive, na hora que eu saí da clínica, o filho da Maria Antônia, ele é muito amigo da minha filha, ele estava na porta da clínica, e eu disse para ele, eu gosto muito de você, eu vou falar muito mal da sua mãe. Se você não quiser ouvir, é melhor você ir embora, que eu vou dizer tudo que ela fez comigo. E ele falou, não, eu sei separar as coisas, pode falar. E aí, eu falei tudo, inclusive que eu ia processar a mãe dele, o Leonardo Lessa e todas as pessoas envolvidas. Então, não é uma decisão, né? Quando eu digo assim, o que eu digo aqui agora, né? Não é uma decisão de hoje, é uma decisão tomada entre o dia 20 de outubro e o dia 10 de novembro, que é uma decisão minha por mim. Eu optei por cuidar de mim, já que fui vítima de um crime desse nível. Olha, a sua coragem de vir aqui falar sobre essas coisas é realmente... a gente tem que ter um certo cuidado, porque, inclusive, em contato com algumas amigas sobre esse conteúdo, a gente não pode romantizar o que aconteceu com você. Isso realmente não tem que acontecer. Isso precisa parar. Mas aqui foi uma oportunidade para você falar sobre certo tipo de coisas, para além dos muros que você vive cercada, porque me parece que ali você está numa condição permanente de alguém que tem que se justificar. E aqui a gente percebeu mais ou menos como é que está o clima de tudo isso, mas o fato é que, judicializando tudo isso, é a justiça quem decide quem cometeu o crime ou não. Então, pode ser que a gente não goste da forma como a justiça vem a conduzir as coisas, mas se a justiça, ao final de tudo isso, entender a participação de todas essas pessoas que você citou aqui em um crime doloso contra você, o fato é que essas pessoas serão condenadas e precisarão cumprir as suas penas, gostem as pessoas ou não. Até porque o que você traz aqui é algo muito sério. São crimes do Código Penal que sequer você teria a oportunidade de evitar que isso fosse investigado, porque são crimes de ação penal pública. Então, sequer você poderia pedir, não investiga, eu não quero. Então, só para que as pessoas entendam exatamente a realidade do que está acontecendo aqui, nós, desde que nós começamos a discutir aqui nesse perfil e falamos sobre psicanálise e conversamos sobre justiça e conversamos com inúmeros participantes da sociedade civil, com promotores, com psicólogos, com advogados, com juízas. Essa live de hoje bateu o recorde de todas as audiências, de todas elas que nós já tivemos aqui. E a quantidade de pessoas que estão mandando mensagem, tanto aqui quanto no inbox, falando que não querem que esse conteúdo morra, é algo absurdo. Eu percebo que
por algum motivo, Helena, por algum motivo qualquer que eu não sei explicar, essa audiência se reuniu em torno do que, desde o começo, eu venho falando através desse perfil, e por algum motivo, você chegou com um local de fala importantíssimo, fazendo denúncias muito sérias, para além do seu caso. Nós não poderíamos, em hipótese alguma, deixar de comprar essa briga com você, e é exatamente isso que nós vamos fazer. O vídeo estará aqui disponibilizado com todos os comentários que foram feitos. A gente vai tentar fazer com que essa tua atitude corajosa não seja de forma alguma esquecida após essa live de hoje. Pode ter certeza que nós assumimos com você todos os possíveis resultados da repercussão por causa desse vídeo e de tudo que você tem para falar. Compramos essa briga com você e não há nada que vai nos fazer retroceder em hipótese alguma, porque tudo isso que você falou é muito sério. Eu queria que você escolhesse como você quer encerrar essa transmissão, e eu acredito que essa deva ser a primeira de muitas. E aqui eu só tentei ser canal para que você, na verdade, viesse e expusesse tudo aquilo que você passou, sem nenhum tipo de valoração tendenciosa, como alguns veículos de comunicação que talvez já estejam te procurando poderiam fazer. Aqui, na verdade, a gente é uma escuta livre e completamente aberta. Como é que você quer terminar essa live? O que você pretende falar para essas pessoas? Bom, uma palavra assim, né, que eu pensei que eu não posso deixar de dizer, é que eu acho que o que me salvou, né, além da escrita, né, não só que foi o que me sustentou durante a internação, e foi uma carta também, né, a escrita literalmente me salvou, mas eu acho que foi principalmente a minha fé em mim. Então, eu acho que é isso, sabe? É a fé dentro, não é fora, né? Eu não coloquei em nenhum momento a minha, a minha liberdade né, como que eu ia sair daquela situação. Eu não coloquei fora, eu me impliquei daquilo, né? E, e acho que é isso, assim, o que eu tenho de mais importante para dizer, que a gente possa estar sempre com essa chama da fé na gente, né? Porque no fundo, no final das contas, o que sobra é você com você mesmo, assim. Quem a gente tem de fato, né? Do nosso lado é a gente. Então, eu tinha a mim, né? Em primeiro e também em um único lugar, principalmente ali. E foi em mim que eu me fiei, foi em mim que eu me segurei, assim. E eu mesma, hoje, né, um ano depois, hoje eu estava pensando nisso, que eu preciso aprender comigo mesma lá atrás, porque eu agora livre, eu cuido até menos de mim, sabe? Quando eu estava lá dentro, eu cuidava de mim, eu cuidava de mim. Eu me alimentava, eu fui na aula de ginástica, eu fiz meditação, eu dei amor para aquelas pessoas, eu me envolvi com elas, eu li, eu conversei, eu tentei ser o melhor que eu podia, assim. É, e aí, né, eu agora, do lado de fora, às vezes eu vejo, pô, não estou me cuidando, não comi direito, ou, sei lá, estou exausta, não estou descansando, preciso cuidar mais de mim, né? E aí eu me lembro lá de trás, de um ano atrás, no momento de crise, assim, né? Como que eu cuidei de mim. Então, aí de novo sou eu comigo, né? Sendo meu próprio exemplo. Não é num discurso assim de egóico e egocêntrico não é isso, mas é no sentido assim de que o fato é que é você contigo e é isso aí. No fim das contas, a gente é só, né? A gente tem o apoio dos amigos, das pessoas, mas a gente vem parar aqui nesse mundo de paraquedas sozinho e a gente vai embora também, não sabe nem para onde, sozinho. Então, é isso, né? Então, que a gente possa ser nosso parceiro número um, assim, né? Perfeito.
Eu acho que deu para a gente sensivelmente perceber hoje as forças que você encontrou e que você continua encontrando, e a quantidade de articulações que possam existir desse outro lado, tentando calar a sua voz. Talvez sem perceber, ficou muito claro isso para nós hoje, e é mais um elemento aqui, né, que permite nos ter uma ideia de tudo que você passou. Mas É afinal, muito difícil. Desculpa te interromper, Leandro, só para que eu quase não toquei nesse ponto, né? É louco isso. Eu fui a vítima da situação e eu me sinto no banco do réu, né? Eu me sinto julgada, eu me sinto no banco do réu o tempo todo, assim. Então, eu fico dizendo para mim, não, mas espera aí, eu não tenho que provar nada. É o pessoal lá que vai ter que provar, entendeu? Não sou eu. Eu fico dizendo isso para mim, né? Porque a gente é isso, a vítima do abuso, seja ele qual for, tem uma dose de culpa, assim, que eu acho que já nasce no na nossa ancestralidade, sabe? Que vem já do DNA e que a gente carrega a culpa e então a gente fica no banco do réu. Então, assim, o que você está dizendo para mim, né, e todo esse apoio me fortalece muito, assim, é bem importante. Por isso eu escrevo e por isso eu estou falando sobre isso, porque é a minha única chance de cura, né? Ou de pelo menos lidar com isso, as cicatrizes ficarão, mas que eu possa seguir mais forte, né? Por um lado eu fui presa, por outro, hoje ninguém mais me segura. exatamente isso. E eu acho que assim, você não tem ideia da quantidade de pessoas. Cada participante aqui dessa live é muito importante, com certeza cada um, mas eu queria que você tivesse uma pequena noção da quantidade de pessoas engajadas na sociedade civil que está assistindo a nossa live aqui hoje. É muita gente. Tem muitos Uhum. comentários de pessoas aqui incrivelmente engajadas, tanto no mundo político, que eu já vi pessoas, quanto no judiciário, quanto na sociedade civil. Afinal de contas, tudo isso que nós conversamos aqui, de que se trata? De que se trata tudo isso? De uma liberdade exclusiva, falsamente tida como natural, e que repousou sobre o homem, cheia de condições, de possibilidades ao longo dos tempos, e que, contrariamente, destinou à mulher, falseando, inclusive, todas as realidades, uma atribuição reprodutora e condicionada. O divórcio, especificamente, ele recebeu atenção privilegiada da teologia moral em quase 2 milênios de cristianismo, consagrando uma dominação em favor de um tal agradar à vontade do pai. E, de novo, aqui, o masculino se impõe, agora transcendental. E tudo isso para quê? Para que quando alguém como você ousasse questionar esses valores e realizasse a sua vida através de seus próprios critérios, essa busca pela felicidade pudesse ser chamada de desvio. Então, essa mulher revolucionária, por sua vez agora desviada e imoral, ela seria tranquilamente rechaçada, condenada, agredida, interditada. A última coisa que a gente quer é romantizar a sua dor, mas porque definitivamente absurdos como esse não deveriam acontecer mesmo. Mas Sim. você mostrou para a gente aqui que se colocar na vanguarda de um processo é o caminho para a desnaturalização de padrões socialmente construídos, Helena. E eu nem Uhum. preciso dizer, aliás, como homem, eu sou o último que poderia dizer, mas você está livre da culpa. Você já demonstrou isso para a gente, e tem um caminho todo construído por você própria. Então, o que eu posso te falar é apenas siga. De minha Uhum. parte aqui, concordando com todas as pessoas, somos todos Helena, Laís. Aproveite a sua vida e muito obrigado por compartilhar conosco a sua história.
Eu que agradeço, Leandro. Eu agradeço muito cada uma das suas palavras e também a todas as pessoas, todos os meus amigos, todo mundo que está me apoiando e me encorajando. A live foi um pouquinho mais difícil do que eu imaginava, mas foi muito bom poder falar e eu tenho certeza absoluta de que eu fiz a coisa certa, e continuo empenhada na missão de cuidar de mim, que eu acho que quando eu cuido de mim, eu cuido de todas as mulheres, sabe? Né? Aí não preciso, a gente não precisa ir para panfletagem, nada disso, né? Eu acho que é isso. Eu cuido de mim, Isso. cuidando de mim, eu cuido de cada uma, cuida de si também e a gente se fortalece. Muito, muito obrigada. Obrigado pela participação de todos, de todas. O vídeo, então, você autoriza que o vídeo fique salvo aqui no perfil? Sim, sim, claro. Então tá bom. Um beijo grande. Boa sorte na Um sua beijo para luta. A você saúde é também. nossa. Até a próxima. Obrigada, obrigada, Leandro. Obrigada a todo mundo. Beijo. Força. Tchau, tchau. Tchau, tchau.